Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor envolva-nos a todos nesta noite. Nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, na minha maneira de entender a nossa mente e o nosso espírito, porque espírito é mente, mente é espírito. Os grandes entendidos do assunto, na área da psicologia, define a nossa mente desta maneira, que nós vamos ilustrar aqui neste desenho. Nós temos o nosso superconsciente, que é essa área mais clara envolvendo aqui esta circunferência. O superconsciente é uma faixa da nossa mente que nos coloca em relação com o mundo transcendente, superior. Quanto mais evoluído o espírito, maior, mais larga é esta faixa. Quanto mais atrasado o espírito, menor é essa faixa. Logicamente que, se a pessoa evolui espiritualmente, ela tem mais encargos, mais deveres, mais obrigações, mais trabalho, mais dificuldade e, em tese, mais sofrimento. Paradoxalmente, porque às vezes a gente pensa que quanto mais evoluído o espírito, menos problema tem. E a gente sabe que não é dessa forma. Quando eu comecei a operava um apendicite e uma hérnia, achava que já estava bom demais. Mas isso não trazia nenhum sofrimento, nenhuma angústia. Depois de longos anos de profissão, é que a gente vai fazer cirurgia difícil e vai sofrer as consequências, porque a gente vai ficar sempre esperando uma complicação, dada a dificuldade da cirurgia. Então, quanto mais evoluído o profissional, mais encargos, mais solicitação, certamente mais sofrimento. Agora sim, acontece com os espíritos da mesma forma, quanto mais evoluídos, mais encargos. Nenhuma tarefa elevada é colocada para um espírito inferior. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais evoluído o espírito, mais ajuda ele tem, através do superconsciente, dos irmãos do mundo maior. Então é bom evoluir e ser assistido. Enquanto que as almas inferiores, atrasadas, criam obstáculo por falta do superconsciente para serem ajudadas devidamente pelos espíritos superiores. O nosso consciente está retratado aqui nesta faixa mais escura, amarronzada. O nosso consciente é que nos coloca em relação com a vida. Tudo que nós temos que fazer passa pelo nosso consciente. A nossa experiência de vida milenar passou pela nossa consciência. E através dessa consciência veio para o nosso inconsciente, que é essa faixa mais profunda, cheia de bolinhas aqui no seu interior. Só que na nossa vida, a nossa consciência exerce um poder de mando apenas de 20% nas nossas decisões. Ao passo que 80% quem age automaticamente na nossa vida é o nosso inconsciente profundo, que está aqui colocado nesta área branca, cheia de bolinhas. Para que vocês entendam isso, eu vou citar um exemplo. O Paulo de Tarso falava assim: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E exatamente o que acontece conosco. Quantas vezes, conscientemente, nós dizemos assim: eu não vou mais falar mal de alguém. Passa um pouquinho, chega alguém, começa a falar mal de alguém, a gente já entra na crista da onda e está falando também. E aí vai dizer: meu Deus, eu falei para mim que eu não iria mais criticar ninguém. Por
Por quê? Lógico, porque entrou em inconsciente profundo e já retratando uma inferioridade da alma, nós começamos a criticar. De tal forma que, às vezes, o nosso inconsciente é ativado por fatos que transcendem a nossa capacidade perceptiva e passa a ter um poder de mando. Por exemplo, se eu sair de um determinado local com raiva, com dor de cabeça, e divisar um outdoor lá fora, vamos dizer assim, do Carrefour, por exemplo, eu vou passar por ele e vou para minha casa com dor de cabeça, muito enraivecido por alguma razão. 10 anos depois, eu posso estar viajando, passeando numa boa e começo a ter dor de cabeça. E vou me questionar, mas por quê? Não tenho problema de saúde, estou numa boa, estou passeando, por que a dor de cabeça? Às vezes, só divisando à minha frente o outdoor do Carrefour pode acionar meu inconsciente e devolver essa ficha da dor de cabeça arquivada há 10 anos atrás. Então a proposta é de arquivar tudo de bom aqui dentro. Porque isso vai voltar na nossa vida exercendo um poder de mando inconsciente, sem que a gente nem pense, aquilo já está acontecendo. Quantas vezes nós percebemos um perfume agradável? E isso nos remonta há muito tempo atrás, numa experiência que nós tivemos com determinada pessoa, ou num determinado local, ou uma circunstância especial. Apenas o cheiro daquele perfume. Mas podemos também divisar alguma outra coisa que vai acionar nosso inconsciente e vai devolver essa ficha que nós arquivamos àquela época de uma certa maneira. E a ficha vai voltar como ela foi arquivada. A exemplo do computador. Nós arquivamos aqui dentro alguma coisa, acionamos uma tecla e ela vai devolver aquele arquivo. E o nosso inconsciente manda na nossa vida em 80%. Se a gente quiser saber mais ou menos como é que nós somos, vamos esperar que alguém dê uma fechadinha na gente no trânsito, por exemplo. Como é que nós vamos nos comportar? Se a gente disser, ó, vai com Deus, infelizmente você ainda não entendeu que não pode agir assim, mas felizmente não aconteceu nada, que não aconteça nada para você nesse dia. Vou pedir a Deus que ajude você a resolver seu problema, porque você está muito tenso, muito nervoso. Essa é uma atitude que é automática. Nós passamos a agir assim. Mas tem aquele também que já abre o vidro, vocifera, chincalha, corre, quer fechar da mesma forma o outro. E isto é automático. A nossa mente tem o chamado gatilho da memória, que age em 5 segundos. Não dá nem para pensar. Tanto é que existe um aforismo que diz assim: conte até 10. Porque ao contar até 10, para tomar uma atitude, já disparou o gatilho e nós vamos assumir uma postura refletida, analisada e equilibrada. Mas se nós deixarmos apenas a nossa mente assumir, naqueles 5 segundos, que o gatilho da memória acontece automaticamente, vem o inconsciente com todo o nosso arquivo. E via de regra, nos coloca em situação muito embaraçosa, se nós não tivermos um passado muito bom. E na nossa faixa evolutiva eu posso dizer que nós temos mais problemas, mais manchas, mais dificuldade na nossa alma do que atitudes felizes. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos desencarnado. Porque aqui dentro existe o que nós chamamos de inconsciente atual. Esse inconsciente atual, nós estamos trabalhando aqui hoje, nessa atual existência. Tudo que está passando pela nossa mente vai ser arquivado aqui. Tudo. Não se perde nada. Tanto que o Cristo disse, nada de oculto há que não venha a ser revelado. Se nós fizermos uma regressão de memória, nós vamos analisar esse núcleo de potenciação energética, porque nós somos energia, e esse núcleo é toda energia. E esta
análise da nossa mente na regressão vai fazer com que nós acessemos todo um arquivo espiritual. A dona Laura, no livro Nosso Lar, perguntando ao ministro do esclarecimento se ela podia saber o que ela foi no passado, em sendo uma mulher especial, o benfeitor disse para ela: você pode saber só o que você foi até 200 anos atrás, porque daí para frente você não tem estrutura de saber, porque pode se desagregar mentalmente. Então tem muita gente que quer saber o que foi. Não é uma boa prática, uma vez que Deus já deixou o esquecimento para nós, que é uma terapia divina. Eu mesmo não quero saber o que eu fui. Boa coisa, não fui. Mas nós temos que melhorar, progredir, crescer, vencer as nossas limitações. Então voltar no passado não é uma boa. Embora, se isso acontecer, tem que ser por profissionais muito preparados para não nos colocar numa situação complicada. Então, se nós estamos aqui hoje trabalhando esse inconsciente atual, cada um tem um papel. Hoje eu estou homem, mas não sou homem. Eu estou médico, mas não sou médico. Eu estou pai, mas não sou pai. Eu estou espírita, mas não sou espírita. Nós somos um arquivo espiritual que vem desde o nosso inconsciente integral, que está aqui no centro, que reúne toda a nossa energia espiritual. Todo esse arquivo é o que nós somos, mas atualmente nós estamos executando um papel aqui na Terra. Então, se eu estou médico, homem, pai, espírita, eu estou trabalhando esse núcleo energético, o chamado inconsciente atual. Desencarnando, esse inconsciente atual deixa de existir como inconsciente atual. Ele entra para cá, no inconsciente profundo, com toda a sua energia, boa e ruim, positiva e negativa. Energia positiva, boa, é aquela que nós produzimos através do bem que nós possamos fazer ao nosso próximo. Toda energia negativa é o produto do nosso feito, prejudicando a nós outros e o nosso próximo. Então, toda energia negativa vai ser arquivada aqui dentro, nesse núcleo. Como toda energia positiva também vai ser arquivada. Como nós temos, mais ou menos, em dados extrapolados, do ser racional para cá, do macaco, que começou a ter a racionalidade, 600 mil anos. Nós reencarnamos mais ou menos de 100 em 100 anos. Então é provável que nós tenhamos 6.000 reencarnações em dados aproximados, cujo arquivo está aqui no nosso inconsciente de profundidade. Se nós vivemos 6.000 vezes como ser racional, como gente, nós temos aqui dentro 6.000 núcleos energéticos chamados pelo Jorge Andréa, que até bem pouco tempo era presidente da Sociedade Brasileira de Espiritismo e Psiquiatria, no Rio de Janeiro. Ele chamou esse núcleo de potenciação energética, porque esse núcleo é toda a energia que nós arquivamos durante uma experiência, uma estada aqui na Terra. Então, nós vamos, desencarnados, arquivar esse núcleo aqui dentro. Os núcleos menos energizados positivamente ficam na periferia. Os núcleos mais energizados positivamente ficam em profundidade. De tal forma que a tendência é esse núcleo se aproximar desse mais energizado positivamente e este se fundir com o núcleo central,
que é o que nós chamamos de inconsciente integral, onde existe toda a pureza da nossa energia. É aqui que nós estabelecemos vínculos profundos com Deus, com o nosso Criador. É aqui que Deus vai agir diretamente sobre nós. É o chamado eu divino. É o chamado eu cósmico. É esse núcleo integral, que integra toda a nossa experiência espiritual vivenciada através das nossas reencarnações passadas. Estando desencarnados, nós temos que programar a nossa futura reencarnação. E, logicamente, tendo um núcleo que não está totalmente energizado positivamente, ele estando aqui na periferia, com energia negativa, é provável que nós vamos escolher esse núcleo, essa experiência arquivada para trabalhá-la. Porque nós temos que transformar esse núcleo energizado negativamente num núcleo energizado mais positivamente para torná-lo um núcleo totalmente puro no nosso inconsciente integral. Então vamos imaginar que nós estamos com o nosso mentor amigo, com o anjo guardião, e vamos programar nossa reencarnação em função daquilo que nós precisamos. Porque vai depender do nosso arquivo. Vamos imaginar que eu queira trabalhar esse núcleo aqui. Toda essa energia negativa. E esse núcleo foi arquivado só com essa energia positiva. Então, quase todo ele é com energia negativa. Provavelmente um núcleo que nós arquivamos na época do Cristo. Quando nós o levamos para a crucificação, quando nós martirizamos os cristãos, quando nós agimos indevidamente com a nossa ignorância espiritual e imaculamos profundamente esse núcleo energético. Mas o benfeitor espiritual vai analisar a nossa bagagem espiritual e vai dizer assim, no meu caso: Aguinaldo, você não está com essa bola toda não. Esse núcleo aqui é muito pesado para você suportar nessa futura reencarnação. Porque aqui você reencarnou e arrumou muita encrenca. E você não está preparado para resolver isso. É melhor você pegar um outro núcleo. Eu vou lhe sugerir um outro. Tudo bem, então eu vou pegar esse aqui. Esse núcleo foi arquivado na época da Inquisição. Quando nós éramos ligados à Igreja Católica, já tínhamos um nível de conhecimento, mas assim mesmo nós decretamos muitas mortes, por conta daquela análise absurda que se fazia naquela época, bastando apenas que uma pessoa apontasse a outra como tendo feito algo contrário que a igreja mandava, e aquela pessoa era sumariamente levada à forca, à guilhotina ou à fogueira. Então, naquela época, nós arquivamos esse núcleo. Já metade energia negativa, mas como ainda trabalhando naquela época, ligados à igreja, ligados à religião, fizemos também alguma coisa boa, assistindo as criaturas daquela época. Então esse núcleo está metade, metade. Metade energia negativa, metade energia positiva. Mas o mentor amigo vai dizer, Aguinaldo, ainda não dá. Esse núcleo está muito pesado para você trabalhar com a sua bagagem. Então é melhor você pegar uma outra. Eu vou apresentar esse núcleo aqui, que tem essa energia negativa e esta positiva. Vamos imaginar que eu tenha vivido o século passado, mas mesmo assim eu aprontei bastante. Na época da escravidão, fui um feitor, ou dono de uma fazenda, ou fui um mercador de escravo, alguém que fez algumas coisas negativas. Embora tivesse, já com nível de entendimento, algumas conotações positivas em relação às pessoas, em relação aos meus afazeres. Então, eu arquivei um núcleo com energia negativa, mas menos energia do que os outros núcleos. Aí o benfeitor vai dizer, não, esse núcleo dá para você trabalhar. Então, provavelmente,
eu vou me reencarnar trabalhando esse núcleo que eu arquivei século passado, com pouca energia negativa e já com uma certa energia positiva. Se eu me conduzir bem, adquirir por conta dessa encarnação mais paciência, mais humildade, mais tolerância, eu vou me candidatar à próxima encarnação a trabalhar esse núcleo. Se o amigo espiritual analisar minha bagagem e achar que agora, depois de ter passado por aquele outro núcleo, eu tenho a condição de suportar essa experiência, então eles vão me dar esse encargo. Por isso é que não tem fardo além do ombro. Às vezes a pessoa pode dizer, porque você não conhece o meu fardo, porque o meu está além do meu ombro. Se o fardo estiver além do ombro, é porque a pessoa não está se preparando adequadamente para extinguir esta vibração negativa, transformando-a em positiva com equilíbrio. Aí então ele assume determinadas posturas e dificulta a sua experiência. Tem uma outra situação em que parece até que nós estamos assumindo além do nosso ombro. É quando a gente pergunta, por que aquela pessoa sofre tanto? E ela está lá firme, eu não sei como é que ela aguenta, é demais. Será que não está além da sua possibilidade? Essa pergunta o Kardec fez aos benfeitores. Eles responderam o seguinte: quando tem uma prova que parece que está transcendendo a capacidade da criatura, é uma prova que a pessoa mesma pediu. Porque do lado de lá, na transcendência, no mundo espiritual, nós temos uma visão diferente do tempo. Por exemplo, nós divisamos uma estada aqui na Terra de 70 a 80 anos muito rápida, muito passageira. Então, a gente pede uma prova pesada, porque vai ser muito rápido e nós vamos resolver o problema de muitas reencarnações passadas. Então, nós pedimos essa prova. E o amigo espiritual, analisando a nossa bagagem, vai dizer assim, não. Pelo que você tem demonstrado na sua trajetória, você pode pedir essa prova, nós vamos permitir, mas se prepare, porque ela vai ser difícil. Mas, via de regra, a espiritualidade permite, desde que vislumbre a possibilidade da pessoa suportar. Porque se ela não tiver competência, ela não terá essa experiência. Agora, vamos imaginar que então eu me reencarnei e consegui dar conta desse núcleo. Agora eu vou me candidatar a este outro que está aqui, que é o núcleo mais pesado, com mais energia negativa. Vamos lembrar a última reencarnação de Judas. Qual foi? Ele reencarnou como Joana d'Arc. O Judas reencarnou muitas vezes, mas não tinha nenhuma competência para resgatar o débito que ele adquiriu à época do Cristo. Se ele quisesse, na próxima encarnação, depois daquela em que ele se matou, depois de entregar Jesus, se ele quisesse resgatar o débito dele, adquirido por conta daquela atitude infeliz, ele não teria competência. Então ele teve que reencarnar muitas vezes para chegar na condição de uma criatura que poderia assumir o encargo e dar conta daquele desiderato, que foi Joana d'Arc. Então Judas estava homem, depois reencarnou como mulher, veio estar mulher, para resgatar um débito de 1000 anos atrás, na condição de Joana d'Arc. Joana d'Arc, 18 anos, tinha dons mediúnicos, tinha dom de cura, curou algumas pessoas, e ela, por conta de criaturas infelizes, naquela época, decretaram a morte dela, queimada, viva, numa fogueira. E se nós perguntássemos, meu Deus, como o senhor pode permitir que uma moça que não tinha débito nenhum, por sinal fez tantas coisas maravilhosas,
viesse a ter um desencarne tão infeliz. Logicamente que nós agora passamos a entender que o Judas queria estar em paz com a própria consciência, porque outrora a sua atitude, no seu personalismo, no seu egocentrismo, fez com que ele não medisse as consequências do seu ato, atendendo apenas os seus anseios. Mas depois se deu conta da gravidade da situação e aí então ele quis resgatar o seu débito, harmonizando consigo mesmo. E pede a experiência. Foi dado a ele a experiência para vivenciar como Joana d'Arc. E realmente foi a última reencarnação de Judas aqui na Terra, com a proposta de resgatar o seu débito. Então, muitas das vezes nós estamos sofrendo hoje. E a gente pensa assim, na encarnação passada eu devo ter aprontado muito. Não. Às vezes foi em tempo muito atrás. Mas nós não tínhamos estrutura para resgatar aquele débito antes. Agora nós já estamos tendo. E eu tenho certeza que todos nós temos débitos ainda pela frente. Não só adquirido nessa encarnação. Eu mesmo já tenho um punhado. Mas de encarnações que ainda não foram acertadas. Então nós vamos reencarnar para frente. Essas reencarnações talvez sejam mais difíceis do que essa de agora, que nós já estamos achando já difícil. E para que isto aconteça a contento, nós programarmos uma futura reencarnação e acertarmos as nossas arestas, nós precisamos nos preparar hoje. Porque Jesus foi muito claro. Se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes. Só que nós reencarnamos como homens e como mulheres. E adquirimos uma energia psissexual diferente. O homem é muito diferente da mulher, no seu psiquismo sexual. Não estamos falando de sexo, estamos falando de psiquismo do sexo. Então, se nós formos analisar uma mulher, ela é muito diferente do homem. Ela é mais comedida, o homem é mais resoluto. Ela é mais sentimento, o homem é mais razão. Eu não vou aqui entrar nesse detalhe. Mas nós podemos dizer que a mulher é muito diferente do homem. E eu vou pegar esse desenho, que eu agora o alonguei, a título pedagógico, didático, e vou projetá-lo nesses dois triângulos, para que nós possamos tirar aqui algumas conclusões. Aqui está o nosso inconsciente atual, nosso inconsciente profundo, o nosso inconsciente integral. Vamos imaginar que uma mulher esteja reencarnada aqui, com o seu psiquismo especial, com 7 energias psíquicas femininas e uma energia masculina. Por que ela tem energia masculina apesar dela estar mulher? Porque em outras vidas carnais, outras experiências, ela também adquiriu energia do homem, porque ela reencarnou outras vezes como homem. Mas eu quero falar da atual reencarnação dessa mulher, aqui trabalhando o seu inconsciente atual, nessa projeção ainda longe do inconsciente integral, onde tem um núcleo totalmente puro. Então ela vai estar aqui com 7 energias negativas e uma energia positiva. É uma projeção de 2 triângulos, onde aqui eu tenho o triângulo masculino e aqui o feminino. Vamos imaginar que ela reencarnou várias vezes como homem e como mulher, mas já está nessa posição, já mais próxima da pureza. Mas ela está aqui, reencarnada novamente como mulher. Ela tem 6 energias femininas e 2 energias masculinas. Energias psíquicas. Vamos imaginar que ela reencarnou muitas vezes como mulher e como homem, mas ela está reencarnada aqui, já
próximo, muito próximo do inconsciente integral, onde existe um núcleo totalmente puro. Então ela vai ter 5 energias femininas e 3 energias masculinas. Para essa mulher reencarnar muitas vezes como homem, muitas vezes como mulher, mas agora ela está reencarnada aqui, com metade de energia feminina e metade de energia masculina. Entenderam isso? Vamos fazer o trajeto contrário. Não vou ser repetitivo. Apenas quero dizer que o homem tem também a mesma experiência, reencarnando ora como mulher, ora como homem, mas aqui ele tem 7 energias masculinas e 1 energia feminina. À medida que ele vai se aprofundando para cá, ele vai adquirindo energia feminina para chegar nesse ponto e ter o mesmo número de energia feminina psíquica, o mesmo número de energia psíquica masculina. Para que vocês entendam bem isso, eu vou dar um exemplo. Qual foi a mulher que nós conhecemos que conseguiu fazer esse trajeto e chegar aqui nesse núcleo de inconsciente integral no seu estado de pureza? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tinha a energia psíquica feminina e tinha energia psíquica masculina. Por exemplo, ela era dócil, sensível, amorável, mas muito determinada. Tanto é que quando colocaram as minas lá na África para matar os africanos, porque aquelas minas eram bombas enterradas e as pessoas iam caminhando e ao pisar na mina, essas pessoas eram explodidas. E ela chegou para aquele pessoal, para os mandantes, e disse assim: tirem as minas. E eles até então não tinham atendido ninguém. E ela falou assim: tire-as, porque se vocês não tirarem, eu vou colocar o pé em cima, vocês vão me matar e assumam, por consequência, toda a responsabilidade desse feito. O que eles fizeram? Tiraram as minas. Isso é uma atitude de um psiquismo eminentemente masculino. Não estou denegrindo a imagem das mulheres. Entendam que esse é um psiquismo masculino, que elas, as mulheres, já tiveram em outras experiências, estão adquirindo nessa atual. Mas é um psiquismo masculino, esse do mando, da execução. Vamos imaginar uma pessoa que tenha caminhado daqui para lá, que nós conhecemos. Chico Xavier. Chico Xavier fez toda essa caminhada para cá. E o psiquismo do Chico era feminino e masculino. Porque muitas das vezes a gente não sabia se o Chico era mais uma moça do que propriamente um homem. Porque a delicadeza, a gentileza, o fino trato, a atitude feliz para com as criaturas era mais de um ser feminino do que propriamente de um homem. Então, essas duas criaturas adquiriram a mesma quantidade de energia feminina e masculina. E vocês querem saber por que eu acho que eles chegaram nesse estado de pureza? Porque um dia a Madre Teresa de Calcutá pegou uma pessoa que estava para ser morta num latão de lixo, porque na Índia, onde ela trabalhava, quando as pessoas estavam doentes para morrer, eram colocadas no lixo. Até hoje acontece isso, lá na Índia. Porque morrendo, já logo vai para cremação e está tudo resolvido. Então o indigente, o pobre, que não tem condição na Índia, ele é colocado no final da vida num latão de lixo para ser queimado, ser cremado, porque não serve para mais nada. Então ela pega uma criatura dessa e coloca no colo. Para morrer, entre aspas, desencarnar com dignidade. E aí aquela pessoa perguntou para a Madre Teresa de Calcutá: qual é a sua religião? E ela redargue: mas que importa? Não, porque eu quero morrer na sua religião.
Ela olhou para ele e falou assim: a minha religião é o amor. Não, mas eu estou perguntando qual é o seu Deus, porque na Índia tem muitos deuses, várias correntes filosóficas. Eu quero morrer professando o seu Deus, o Deus da sua religião. Qual é o seu Deus? Aí ela olha para ele e fala assim: o meu Deus é você. Uma criatura que fala que a religião dela é o amor e que o Deus dela é o ser humano, onde é que essa pessoa está? Totalmente integralizada com amor. Por que eu acho que o Chico chegou aqui? Porque um dia ele disse, textualmente: eu nunca fiz nada contrário ao que a minha consciência mandou fazer. E eu posso assegurar que eu faço quase tudo o contrário que a minha consciência manda fazer. Então, o Chico já chegou nesse estado. Sabe quando é que essas duas criaturas vão reencarnar na Terra? Para resgatar os débitos? Nunca mais. Podem reencarnar com uma tarefa missionária, mas não para resgatar débitos como nós outros estamos aqui na Terra cumprindo esse programa. Então, é fundamental que nós entendamos que essa trajetória é de cada um. Não tem como sair aqui da Terra e atingir um grau de pureza do dia para a noite. Eu fico até pensando, como é que as religiões que não acreditam na reencarnação explicam esse processo? Como é que a pessoa chega aqui na Terra, um nenezinho, criado por Deus, vive 60, 70 anos, e chega do outro lado com a auréola de santidade? Pronto, aqui, puro, já com a proposta de ver Deus. Porque o Cristo disse: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Tem muita gente que acha que vai desencarnar, vai ver Deus. Esqueça. É melhor ficar sentadinho aqui na Terra, bem acomodado, porque não vai desencarnar e chegar e ver o Criador. Não vai. Pode, no máximo, ver o nosso anjo da guarda, por misericórdia. Porque do lado de lá, nós vivemos por vibração. Aqui nós vivemos no meio de todo mundo. É o rico com o pobre, é o preto com o branco, é o intelectual com o maurótico. Aqui nós vivemos misturados. Mas no plano espiritual não. Lá nós vivemos em faixas vibratórias. Para um espírito inferior viver com um espírito mais elevado, só para ser atendido. Para ser ajudado. Porque ele morar com aquele espírito, não. Então nós precisamos trabalhar o nosso psiquismo, nós precisamos trabalhar a nossa mente, nós precisamos trabalhar a nossa bagagem, nós precisamos trabalhar o nosso núcleo de potenciação para energizá-lo com energia positiva. Fazendo somente o bem, o mal nem para uma formiga. Essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta do Cristo, que veio para nos ensinar toda esta maneira de chegarmos do lado de lá. Quantas pessoas, o Adelino falou aqui, terça-feira passada, sobre esse assunto, já deu uma pincelada. Quantas pessoas, no caso, maridos que batem em mulher, hoje, o número é absurdo, é quase inacreditável. As ocorrências nas delegacias da mulher de maridos que espancam as esposas. Vão reencarnar mulher de malandro. Vai apanhar, não sabe por quê, mas está apanhando de uma maneira justa. A gente pode estagnar, mas se falar que a mulher apanhou de uma maneira justa, lógico, nós não fazemos apologia de pancadaria e nem achamos que está certo. Mas se ela está passando por esse crivo, é porque outrora ela se permitiu a atitude infeliz e agora está resgatando o débito. Então, se o homem não quiser reencarnar como mulher de malandro, é melhor não bater nas respectivas mulheres e esposas. Trate-as com carinho, porque se for mulher na próxima, o marido vai agir com condescendência para com essa criatura.
Eu vejo muitas criaturas usando aí da política para tirar benefício próprio. Tem o dinheiro na mão para fazer o bem e canaliza aquele dinheiro para os seus interesses e quase, às vezes, também para o mal. Aí vão reencarnar numa situação muito complicada para resgatar os seus débitos, para aprender, porque Deus educa pelo amor e reeduca pela dor. Então a proposta dessa criatura é única. É o amor ao próximo. É fazer o bem. E ele, logicamente, nos recomendou que quem quisesse segui-lo, renunciasse a si mesmo, pegasse a sua cruz e o seguisse. Mas nós não estamos dispostos a renunciar nada da nossa vida em prol do próximo. Nós queremos primeiro atender os nossos anseios. Os outros, problema deles. Mas não é essa a proposta de Jesus. Ele conseguiu dividir a humanidade, passando à direita os que faziam o bem e para a esquerda os que deixavam de fazer o bem. Então a proposta de Jesus é amar e servir. Servir e amar. E tem duas palavras-chave no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já estudou o Evangelho tem uma mensagem que é do Espírito da Verdade, em que ele fala assim: o caminho mais correto para aproveitarmos bem a nossa atual encarnação, para crescermos espiritualmente, as duas palavras, abnegação e devotamento. A abnegação é aceitar a experiência que nós estamos vivendo, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena. E o devotamento é o trabalho exaustivo no bem. Outro dia, uma moça chegou para mim e falou assim: Aguinaldo, eu não entendo muito o que vocês falam, porque vocês falam que fazendo bem te recebe o bem, mas não é o meu caso. Eu vivo fazendo bem e estou me dando muito mal, na minha vida nada está dando certo. Aí eu disse para ela: mas está certo. Não, mas como está certo? Se eu estou fazendo bem, teria que dar tudo certo. Eu falei: não. Acontece que você está hoje colhendo os frutos do passado. Ninguém planta uma semente hoje e colhe o fruto no mesmo dia. Você vai plantar a semente hoje e vai colher o fruto lá na frente. Eu tenho uma propriedade em Minas e eu tenho muitas árvores frutíferas. E eu tinha, porque ele desencarnou há pouco tempo, um vizinho e amigo, que sempre que eu ia para lá, ele ia à minha casa para nós conversarmos. E um dia eu estava plantando uma árvore, a chamada lixia, que muitas pessoas já conhecem. E ele me perguntou: que árvore é essa? Eu falei: chama lixia. Aí ele disse: olha, eu nunca nem ouvi falar. Pois então, é uma árvore que tem um fruto, não sei como é, mas deve ser muito bom. Pelo menos dizem que é. Só que tem um detalhe: ela só vai produzir daqui 10 anos. Aí ele virou para mim e falou assim: mas será que você vai estar vivo para chupar os frutos? Eu pensei rapidinho e falei para ele: bom, se eu não estiver vivo, meus filhos, quem estiver trabalhando aqui, os pássaros, mas a árvore está plantada para dar frutos daqui 10 anos. Acontece que a árvore já deu fruto, eu estou chupando e ele já foi. Pelo menos tem essa vantagem aqui para o meu lado. Não sei se é vantagem, ou talvez até ele esteja numa melhor. Mas de qualquer forma, eu quero dizer que a árvore está lá e eu estou colhendo os frutos. Então, se hoje nós estamos sofrendo, é consequência de um plantio do pretérito. A semeadura é livre, a colheita é certa. Se nós quisermos ter uma vida melhor lá na frente, vamos plantar hoje. Que é a grande proposta da doutrina espírita. Faça todo o bem que puder hoje, porque amanhã esse bem vai voltar para nós. Agora, não fez, vai ficar por conta da própria sorte.
porque mérito espiritual está no bem ao próximo, diz André Luiz. Então façamos todo o bem que nós pudermos, e mais ainda, bom para nós. Porque de outra forma, nós estaremos por conta de uma situação que nem sempre é muito agradável. Mesmo porque não sei o que nós fizemos no passado e o que nós teremos que suportar lá na frente. Se nós estivermos embasados no bem, com mérito, muitas coisas positivas irão agir a nosso favor. Principalmente a nossa superconsciência, que vai favorecer a ajuda do nosso anjo da guarda, nos inspirando, nos instruindo, nos ajudando a cumprir esse programa. Por isso é que a Maria Dolores nos recomenda: escuta, alma querida, se a aprovação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente deitada na cova estranha e escura renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção, com uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus. A dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.